Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quantas vezes se pode entrar na justiça contra o INSS? Você que já entrou com o processo, pensou que estava tudo bem, de repente, depois de tanto tempo, conseguiu, né, o benefício, aí o INSS do nada te chama para uma perícia, para um pente fino, corte seu benefício. O que acontece? Você pode retornar para a justiça, tem que abrir novo processo. Bom, a possibilidade de você entrar na justiça contra o INSS é um direito segurado, tá? Isso aí é quem se sentir lesado ou com demandas previdenciárias. Essas situações ocorrem frequentemente devido a negativas de benefício, revisões de valores e outras controvérsias administrativas. No entanto, há dúvidas sobre quantas vezes é possível você acionar o judiciário para contestar as decisões do INSS. A resposta depende de diversos fatores, incluindo o tipo de pedido, o fundamento legal e as peculiaridades do caso, tá? Em princípio, não há um limite estabelecido na legislação brasileira para o número de ações que uma pessoa pode mover contra o INSS. Também, o direito de acesso à justiça é garantido no artigo 5º da Constituição Federal, que afirma, né, que a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário numa lesão ou acidente, ameaça a direito, tá? Inclusive significa que sempre que houver uma controvérsia legítima, todo cidadão tem direito de buscar o judiciário para assegurar os seus direitos. Entretanto, é fundamental que cada nova ação seja baseada em fundamentos jurídicos novos ou em fatos supervenientes, tá? Não é permitido ingressar repetidamente com a mesma demanda sem que haja elementos novos. Olha aí, não adianta você, por exemplo, ganhou uma ação no INSS, contra o INSS, a justiça lhe concedeu, o INSS tira o benefício e você volta sem ter novos elementos, com a mesma documentação, com o mesmo argumento, tá? Isso sob pena de configurar litígio de má-fé ainda, se tentar fazer isso, tá? Essa litigância de má-fé é prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil e pode resultar até em penalidades, como multa, pagamentos de honorário advocatício a outra parte. Tem que tomar cuidado na justiça, viu, pessoal? Entrar com um processo, muitas vezes, se é considerado desse jeito de má-fé, a pessoa ainda é responsável em pagar o advogado lá da outra parte ainda, viu? O STJ já se manifestou com diversas oportunidades sobre o tema. No julgamento de recurso aí, especial 1110, por exemplo, o tribunal decidiu que a propositura de uma nova ação requer que o segurado apresente novos documentos ou argumentos que não tenham sido analisados no processo anterior. Prestar atenção, novos argumentos ou documentos, tá? Essa decisão, ela busca evitar a repetição de processos e o congestionamento do judiciário. Um caso comum em que os segurados ingressam na justiça várias vezes é a revisão de benefícios. A súmula 85 do STJ estabelece que nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas, tá? Antes do quinquênio anterior da propositura da ação. Ei, complicado, hein, pessoal? Já pensou? Ficar falando aqui desses códigos dessa maneira aqui o vídeo inteiro, aí fica difícil, hein? Isso permite, por exemplo, que o segurado ingresse com novas ações a qualquer momento para revisar valores recebidos, desde que respeitado o prazo prescricional de 5 anos. Então, tudo aquilo que eu li agora que você não entendeu nada é isso, tá? Eles vão olhar a prescrição dentro de um prazo de 5 anos, que é o quinquênio. Outra situação frequente é a concessão de benefício por incapacidade. Quando um pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ele é negado pelo INSS, o segurado ele pode buscar o judiciário. Caso a decisão também seja desfavorável, nada impede que o segurado faça um novo pedido no futuro, desde que apresente novos documentos médicos atualizados que comprovem a evolução da condição de saúde. No entanto, em alguns casos, a negativa do pedido de benefício pelo judiciário pode também gerar o chamado trânsito em julgado, que encerra a possibilidade de recorrer sobre o mesmo pedido. E aí acabou, pessoal. Quando tem o trânsito em julgado, acabou, não existe recurso, tá? Apesar disso, é possível mover uma ação se houver fatos novos ou mudança nas condições pessoais do segurado. Por exemplo, se o segurado teve um pedido de aposentadoria por invalidez negado, mas a sua condição de saúde piorou significativamente, ele pode ingressar com um novo pedido. A Constituição também prevê o direito
a coisa julgada, um princípio que impede a rediscussão de uma mesma questão já decidida definitivamente. Contudo, a coisa julgada não é um obstáculo absoluto. No tema 503 do STF, foi decidido que em casos de revisão de benefício previdenciário com base em documento novo, é possível superar a coisa julgada, desde que o novo documento seja relevante e altere significativamente os fundamentos da decisão anterior. Os casos de benefícios assistenciais, por exemplo, como o BPC, eles também geram dúvidas. Quando o pedido do BPC é negado, o segurado tem que entrar na justiça para contestar. Se a decisão for desfavorável, ela pode representar o pedido, desde que demonstre mudanças, por exemplo, na renda familiar ou na condição da deficiência do beneficiário. Outro ponto importante é que o segurado, para entrar com ações distintas para diferentes benefícios. Por exemplo, o segurado pode acionar o INSS para solicitar uma aposentadoria por tempo de contribuição, posteriormente a entrar com uma ação para revisar o cálculo do benefício ou solicitar a conversão para o tempo especial em comum. Cada uma dessas ações será analisada individualmente, desde que atendam os requisitos legais. Os advogados que atuam na área da Previdência têm um papel fundamental para orientar nesses casos, sobre quando ingressar na Justiça. Um exemplo recorrente é o caso de segurados que apresentam documentação insuficiente no pedido inicial e acabam tendo os seus pedidos negados. Nesse caso, o advogado ele pode orientar, reunir novos documentos, ingressar com uma nova ação fundamentada. Aí vem, mas eu não tenho condições de pagar um advogado. Procure a Defensoria Pública, tá? Em relação aos prazos, é importante relatar que esse pedido administrativo, ele não interrompe o prazo prescricional de 5 anos para pleitear valores atrasados. Assim, o segurado deve ficar atento para não perder o direito de discutir, por exemplo, prestações anteriores devido à demora da resposta administrativa. Se você tem que contestar, por exemplo, que você não recebeu atrasados do INSS, presta atenção, que se passou de 5 anos você perde o direito. Os juizados especiais federais são uma alternativa célere para demandas de pequeno valor, que eles consideram até 60 salários mínimos. Muitos segurados recorrem a esse instrumento por sua rapidez e simplicidade. É possível mover várias ações, desde que cada uma trate de uma questão distinta ou apresente elementos novos. A alta judicialização contra o INSS tem levado o Conselho Nacional de Justiça a incentivar soluções extrajudiciais, como conciliações e acordos, que nós já fizemos vídeo aqui também, e já falei, toma muito cuidado, tá? Ainda que essas iniciativas elas sejam úteis, o acesso à justiça ele continuará sendo indispensável para casos em que não há consenso entre as partes. Não há número de limite de vezes que você pode ingressar na justiça, ficou bem claro, contra o INSS. O importante é que cada nova ação ela seja fundamentada com novos documentos, com algo novo, não pode ser sempre ou repetir os fatos. Vocês viram que isso pode ser interpretado até como má-fé, e aí você tem que pagar os honorários lá no caso do advogado do INSS. Olha que canoa furada. Então tem que prestar atenção. Muitas vezes, eu não quero pagar um advogado. Ou então eu não vou atrás do advogado, eu mesmo faço e acaba acontecendo uma situação como essa. Então presta bastante atenção, tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez? Mais um alerta, mais um esclarecimento, mais uma dúvida tirada e um conhecimento muito importante, tá? Você viu que por falta às vezes de conhecimento, a gente acaba invertendo a situação para o nosso lado e o que já estava ruim e difícil acaba ficando pior ainda. Então é sempre bom você ter uma orientação, tá? Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.